fazer uma pergunta. Todo mundo aqui se conhece? Não, show de bola. Todo mundo aqui não se conhece. Então, rapidinho, eu vou pedir que vocês se levantem. Vamos se levantar. Vamos se levantar. E vocês vão atrás de uma pessoa que vocês não conhecem. E vão 30 segundos um se apresenta, 30 segundos o outro se apresenta. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, agora aqui comigo. Comigo, pessoal. Vamos lá, pessoal, hora de sentar de volta, então. Eu imagino que tenha sido divertido conhecer outra pessoa. Ó, uns não pararam de conversar ainda. Vamos lá, pessoal, aqui comigo. Pessoal, seguinte então, agora que vai começar para valer. Primeiro de tudo, vocês bem sabem, uma das qualidades de um líder, basicamente, é networking, certo? A gente tem que conhecer as pessoas, se engajar. E é porque a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo dessa apresentação, tá? Então, pessoal, eu venho falar sobre liderança criativa. E basicamente uma coisa que eu preciso falar para vocês, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas é o seguinte, a liderança, como a gente conhece, está morrendo. A gente tem que desaprender a liderar. Porque o jeito como a gente está fazendo, e eu falo isso em níveis municipais, estaduais, federais, grandes empresas, outras organizações, alguma coisa não está dando certo. A gente sofre com crescimento, seja na nossa organização, seja grandes empresas, que começam a dar uma bambeada nas pernas, certo? Por quê? Porque está vindo algumas coisas diferentes e a gente não está sabendo como lidar. Então, basicamente, o que a gente vai desafiar aqui é o modelo de liderança que a gente tem hoje, certo? Basicamente, porque uma das principais coisas é um mau líder adoece pessoas. E a gente vive um momento de mundo com mais depressão, suicídio, terapia, psiquiatra, remédio para ansiedade, como nunca antes. E com certeza isso afetado, obviamente, por fatores externos, mas muito a ver, principalmente onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, dentro da empresa. E aí a gente vai falar aqui tanto da posição de líder, quanto da posição de liderado, certo? E o porquê, então, que a forma como a gente lidera começa a mudar, principalmente por conta dessa nova era que chega. Certo? Por quê? Por causa dessa gurizadinha aqui, ó. Porque eles são bem diferentes de nós. Nasceram com o celular na mão, nasceram com o iPad, fazendo selfie, certo? Com uma pegada muito mais rápida. A gente esperava vários anos para sair um novo celular. Lá quando saiu o primeiro, quanto tempo saiu? Tudo agora é muito mais rápido, muito mais rápido. E não é só essa gurizadinha pequena. A gente já vê dentro da JCI, dentro das nossas empresas, os estagiários e os mais novos, aqueles com 18, 19, claramente a gente já pensa diferente. Eu brinco, eu nunca achei que faria sentido assistir outras pessoas jogar videogame. Eu sempre joguei videogame. Agora as pessoas assistem os outros jogar videogame. Faz isso sentido? Não na minha cabeça. Certo? E basicamente, pessoal, quando a gente fala de economia criativa, que é essa nova economia, por que a gente fala disso? Porque a gente anda se desenvolvendo tanto, as empresas de tecnologia andam desenvolvendo tanta nova tecnologia, que estão colocando o robô para fazer o nosso trabalho. Certo? Tem robô lendo processo judicial e tomando decisão. Caramba, se um robô faz isso... Aí a gente tem quantos advogados saindo a cada semestre da universidade? Aí a gente tem robô fazendo cirurgia. Não, peraí. Se o robô vai começar a fazer cirurgia, alguma coisa tem errado. Aí o robô está fazendo comida. Sim, se o robô está fazendo comida... Então onde que está, obviamente? Esses profissionais vão sair do mercado? Não, não vão sair do mercado.
Agora, se eles continuarem fazendo o que eles fazem, vão ser substituídos por robô. Vão ter que usar a mente, mais do que nunca. Não que a gente não tenha usado isso, sempre usamos, mas agora começa a se tornar uma das principais habilidades, certo? Criatividade. E aqui, pessoal, estou falando isso da boca para fora, de um pensamento que eu tive à noite? Não. Isso quem fez essa pesquisa foi o Fórum Econômico Mundial, que de diversas pesquisas e levantamentos colocou quais são as 10 principais habilidades para se ter em 2020. E olha o que a gente tem ali: resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade. Se a gente pegasse esse mesmo top 10 2015, ele era um pouco diferente. Criatividade estava um pouco mais para baixo. E tinha algumas hard skills aqui dentro. As hard skills estão caindo um pouco, as soft skills estão subindo. E a gente continua. Gestão de pessoas. Tem a ver com o que a gente faz? Tem a ver com esse fórum? Gestão de pessoas? Coordenação com os outros. Colaboração. Tem a ver com parceria? Tem a ver com marco da cidadania ativa? Inteligência emocional. Porra, pensa em inteligência emocional, né, pessoal? Enfim, tomada de decisão, orientação a serviço, negociação, flexibilidade cognitiva. Beleza, mas esse é o Fórum Econômico Mundial. Talvez eu nem nunca tenha ouvido falar dele. LinkedIn. Alguém já ouviu falar do LinkedIn aqui? Já ouviram, acho que sim. Top 5 soft skills. Criatividade. Ah, combinamos com o LinkedIn para colocar isso lá? Não, o LinkedIn não faz esse tipo de negociação. Criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, inteligência emocional. Aí o LinkedIn colocou as hard skills também. Quem aqui entende muito de blockchain? Tá, não consegui ver ninguém. Cara, temos uma lá. Olha lá para ele, Stefan. É o cara que vai continuar trabalhando. Todo mundo vai sair do mercado. O Stefan é o cara que vai continuar trabalhando. Vai ter que nos contratar. Blockchain, computação na nuvem, enfim, diversas outras habilidades, certo? Mas vamos lá, pessoal, o que isso tem a ver? Tem a ver porque essa nova gurizada, ela vai tanto liderar diferente, quanto ela vai ser liderada diferente. E esse é o ponto, é por isso que a gente está discutindo isso agora. E aí a gente vai fazer um método bem antigo, bem os nossos, né? Ninguém mais pesquisa assim. Mas o que é liderança, segundo o nosso amigo Aurélio, dicionário? A palavra líder vem do celta, que significa vai na frente. Líder, pessoa que exerce influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros. Liderança, comando, direção, hegemonia. Beleza, vamos ver o que o nosso amigo Aurélio fala sobre criatividade. A palavra criatividade vem do latim creatus, que significa criar. Criatividade, capacidade criadora, engenho, inventividade. Capacidade que tem um falante nativo de criar e compreender um número ilimitado de sentenças em sua língua. Beleza, vamos tentar juntar liderança e criatividade nos próximos slides. Primeiro de tudo, pessoal, a gente precisa de uma nova forma de liderança. Se isso não fosse claro, a gente não estava escolhendo novos governantes, a gente não estava falando tanto de liderança, a gente não tinha tanto evento com tanta gente investindo em se desenvolver como liderança. E continuava liderando como se liderava 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Certo? Então, o que torna, no final das contas, uma pessoa um líder? E aqui eu coloco 2 pontos, né? Primeiro, um líder não precisa ter um cargo. Não é o cargo de gerente que torna a pessoa um líder. Não é o cargo de diretor ou de presidente que torna essa pessoa um líder de fato. Mas o que torna um líder de fato um líder sempre tem um time. Ou sempre tem pessoas seguindo o líder. Não tem como eu ser líder de ninguém. Certo? Sou um líder. Quantos seguidores tu tens? Não, nenhum. Não, tenho 2.000 no Instagram. Não. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Certo? E pessoal, por que faz sentido eu falar um pouquinho dessas coisas? Comecei a estudar liderança tem alguns anos, certo? Obviamente, a grande maioria por conta da JCI. Participei de 6 academias de liderança da JCI. Irlanda primeira, depois Suécia,
depois Brasil, Argentina, Japão e Estados Unidos. Acabei ocupando, sim, alguns cargos de liderança, cargos em empresas. Fui liderado, obviamente, tive bons líderes, pessoas que eu sigo ainda e que eu me aconselho, tive maus, tive horríveis, certo? Dei uma passeada, e é o que eu falo, a criatividade vem da exposição ao diferente, certo? Quando a gente se expõe ao diferente, a gente, opa, tem como sair da caixa, não precisa pensar sempre do mesmo jeitinho. Eu vou morar na Irlanda e chego lá, na hora de cruzar a rua, eu vejo que, na verdade, o carro não vem da esquerda, vem da direita, olho para cá, inclusive está escrito, assim, caramba, que louco, né? As primeiras vezes quase morri atropelado, mas aí depois você percebe, né? Quer ver dirigir, ia tentar passar marcha, dava uma porrada no carro, na porta, porque o câmbio não estava ali, na verdade, certo? Então isso começa a dar um nó na cabeça, mas é daí que saem as melhores ideias para montar empresa, novos modelos de negócio. Enfim, e aí tive cliente em mais de 40 países, fiz um cara milionário uma vez. Basicamente eu trabalho com crescimento, com growth hacking, focado em marketing, na verdade. Mas eu não fiz isso sozinho, pessoal, porque a gente não está só na era da criatividade, a gente já começou a coera, a era da colaboração. Esses dias eu queria terminar essa apresentação aqui e eu pensei, cara, preciso de algumas dicas ainda. Aí eu fiz uma enquete, algumas, na verdade, no Instagram. Vocês vão até reconhecer alguns nomes. Tá? E aí o pessoal começou a me responder. Quem é referência em liderança, quais foram, o que as lideranças fizeram de criativo, e por aí vai. Então temos alguns nomes aqui, alguns membros de JCI, algumas pessoas aleatórias de qualquer outro lugar, algumas grandes lideranças em outras empresas, certo? É isso, é eu e mais essa galera aqui, que bolou esse negócio. Então, de certa forma, a gente saiu com 5 características para um líder criativo. Primeira qualquer, ousadia. Vários dos líderes que a gente elencou, a gente vê, cara, o cara tem que ser ousado. Ninguém quer seguir um cara que quer só chegar ali até a esquina. Ah, eu quero subir aquela montanha. Não, porra, quero ir para a lua. Mano, tá cheio de maluco agora querendo ir para a lua de novo. Certo? Cheio de doido. Autenticidade. A gente falava agora isso aqui. Por que autenticidade? Porque ninguém quer seguir um líder falso, que finge ser o que não é na verdade, certo? Que a gente quer transparência. Eu falo isso e alguns começam a balançar a cabeça assim. Isso saiu também nas enquetes. A gente quer seguir gente verdadeira. Às vezes não vai ser bem a verdade que tu queria ouvir, mas a gente prefere ouvir a verdade, e principalmente essa gurizada que vem prefere muito mais a verdade do que uma historinha para boi dormir, certo? Desconstrução. O que é isso aqui, pessoal? Por que um líder precisa se desconstruir? Tem que entender, no final das contas, que não é a minha bagagem que eu cheguei até aqui, então é desse meu jeito. Tem coisa para evoluir, certo? Tem que desconstruir pensamentos, desconstruir metodologias para construir de novo. E com certeza não vai ser sozinho, senão não faria sentido. Escuta ativa. E na JCI a gente fala muito sobre oratória, muito sobre falar em público. Às vezes eu penso que a gente devia ter um curso de escutatória, né? Um curso de escutativa. E por que eu falo escutativa? Porque um líder tem que estar o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo ao redor, no externo e interno. Tentar entender quais são os anseios do time, quais são os anseios do mercado, quais são os anseios do externo, certo? Olho bem aberto e ouvindo bem mais do que falando. Resolução de problemas, certo? É a habilidade número 1. Tem muito problema no mundo, tem muito problema nas nossas empresas. A gente tem que trabalhar a nossa mente para resolver problemas, certo? E aí vem a história do se expor ao diferente, fazer uma viagem e viajar na maionese, na verdade. E ver que não é tudo do jeito que a gente aprendeu. A realidade do vizinho pode ser bem diferente. E aí a gente vê, então, como que a gente monta um time criativo? Porque não adianta também ter um lado criativo, o outro não tão criativo assim. Mas é responsabilidade do líder criar o quê? Um ambiente seguro. Por que muita gente acaba matando a sua criatividade? Claro, tem medo de errar. Se errar vai ser demitido. Se errar vai ser cortado. O que a gente tem que fazer é criar um ambiente seguro. Errar não é o problema, certo? O problema é permanecer no erro.
Agora, errar não é o problema. É o que a gente fala no mundo de startup. Cara, erra rápido. Vai lá, tenta, erra. Pronto, descobriu um jeito de errar. Descobre um segundo, terceiro... Que a gente fala, só precisa estar certo uma vez. Então, tenta. A gente, às vezes, não sai do lugar porque a gente não tenta fazer diferente com medo de errar. Aí a gente continua fazendo a mesma coisa. Aí aquele chavãozão, né? Continua chegando no mesmo lugar. Que não é positivo. Aí com medo de fazer diferente, a gente nem chega em um outro lugar, também não erra, mas também não acerta. Diversidade. Às vezes a gente tenta emparelhar os nossos times. Cara, quanto mais gente diversa, e diversidade aqui em tudo quanto é sentido, de pensamento, de raça, de cor, de gênero, enfim, quanto mais diverso, mais tu se expõe, tu expõe a tua cabeça ao mundo do outro. Quando a gente fala de empatia, não é só sentir, não é sentir, não, a dorzinha dele. Não, não, é tentar viver, é tentar se colocar de fato no sapato dele, certo? Porque aí sim, a gente consegue, de novo, vir com novos insights, inovar, porque não é tudo a ver com a experiência que eu tive de mundo. As pessoas ao meu redor têm várias. Autonomia, e principalmente para a nova geração, não tem mais como ser hierarquizado. Hierarquia tem responsabilidades, mas não é cadeia de comando, é cadeia de responsabilidade. Certo? Hoje, alguém no café da manhã perguntou por que eu estava vestido de garçom. Filha da puta. Vou até dar uma descansada aqui. Mas a verdade, pessoal, a verdade é, eu não sou, o que eu sou de verdade como liderança, a forma como eu gosto de liderar, é servindo. É a pirâmide inversa. Eu tenho que servir o meu time. E nós, como presidentes locais, líderes nas nossas empresas, tem que servir o outro. Às vezes, o garçom derruba um copo, certo? Derruba um prato, derruba um talher, mas tentando servir. E aí, quem me conhece sabe, eu erro pra caralho. E de verdade, pensando nisso, até para melhorar o meu look, eu adoro esse chapéu, né? Eu sempre penso, cara, qual que é o chapéu que eu vou usar nessa próxima palestra? Tem alguns diferentes, né? Mas eu gosto bastante desse, que é o de bobo da corte. Não é o de rei, não é o de coroa. Mas o bobo da corte não é tolo. O bobo da corte é dos caras que mais influencia dentro da corte, porque ele tem o ouvido do rei. Certo? E aí a gente continua. Humildade. É o time humilde, é todo mundo humilde. Não é eu certo. Sempre. É nós tentando acertar. Então, com humildade, eu penso, porra, sou eu a maior autoridade de liderança da história do mundo? Não. Eu posso falar sobre liderança? Posso. Mas quantos aqui podem falar sobre liderança? Isso aqui é uma conversa no final das contas. E já foi uma conversa no Instagram, nas enquetes. É que aqui a gente tem pouco tempo, eu tenho que correr um pouco. Por isso eu já comecei a falar mais rápido. Caralho, maluco, tem que correr. Tempo, pessoal. A gente precisa de tempo para ser criativo. Sabe quando a gente reclama, meu Deus, o designer, porque o designer ele precisa do tempo, de criatividade dele, porque o artista, porque o cara do cinema. Cara, não é assim, vou lá ser criativo. Se tu não tem um ambiente que tu criou, que já criou um pipeline de boas ideias e insights, não é assim. Então tá, beleza, agora que a gente fez um tal de uma palestra, uma conversa sobre liderança criativa, vamos todo mundo ser criativo. Cara, tem as viagens para fazer, tem o se expor a coisa diferente, tem o pensar de forma diferente, tem exercícios para chegar lá, certo? Então, pessoal, como que a gente cria de fato uma organização criativa? Uma organização criativa, porque a gente tem líder criativo, a gente tem time criativo, a gente precisa da organização como um todo de forma criativa. Resolução de problemas colaborativa. Não é eu sei todas as respostas como líder, ou eu sei todas como liderado, e o meu líder, na verdade, não me ouve porra nenhuma. Não. Vamos trabalhar junto para chegar nessa resolução de problemas. Se a melhor habilidade é resolução de problemas, cara, vamos ter 10 pensando em resolução de problemas, juntos. Tomada de decisão, em time. E é isso que muda. É em time que a gente decide onde que a gente quer ir. Não é sozinho. Porque sozinho também é muito fácil, né? Decide tudo é mais rápido, sozinho é bem mais rápido. E a gente sabe que na escala entre ditadura e democracia,
Em alguns momentos, com certeza a gente quer olhar mais para a democracia, mas a gente precisa tomar papéis de ditador, vamos colocar assim, por situações que surgem e por aí vai. Mas com um ambiente propício, com uma cultura propícia de time, a gente consegue fazer a tomada de decisões em time. Diversão, pessoal. Não tem graça nenhuma buscar resultado apenas pelo fato de buscar resultados. Resultado é o próximo. A gente se junta como time, a gente é liderado e a gente lidera buscando uma visão, certo? Mas na jornada, pessoal, a gente tem que se divertir, porque se a gente pensar apenas no resultado, pode ser tarde demais, às vezes, esperar o resultado chegar para a gente se divertir, comemorar. Tem que comemorar no meio do caminho. E aí, pessoal, quero fazer aqui, eu vou precisar de só um pouquinho de tempo aqui, tá, pessoal? Time's up ali, já vi. Aqui, para levantar um ponto, eu morei 3 anos na Irlanda. E quando eu saí do Brasil, eu sofria da síndrome de vira-lata. Eu achava que tudo do Brasil não prestava, que era só as coisas dos Estados Unidos e da Europa que prestava, até eu chegar na Irlanda. E descobri que os caras mais criativos do mundo são os brasileiros. É impressionante. É impressionante quando trabalha. De forma alguma querer sacanear nossos amigos de outros países. Certo? De forma alguma. Mas brasileiro, cara, é impressionante as gambiarras que a gente faz para fazer acontecer. Por quê? Por que a gente é assim, no final das contas? Aqui, ó, recurso escasso. É 500 anos em crise. Certo? Pô, desde 1500, maluco. Se a gente esperar essas coisas ficar boa para começar a dar certo, ia ferrar tudo. Certo? Falta de previsibilidade, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, está sempre nesse ambiente adverso. E aí, inclusive, surgiu o quê? Jeitinho brasileiro. E muita gente fala do jeitinho brasileiro como uma forma negativa e pejorativa. E tem o seu lado negativo, com certeza. Agora, na Irlanda, eu entendi qual era a parte boa do jeitinho brasileiro. O profissional brasileiro não tem tempo ruim. Pode chover, pode dar terremoto, pode o caralho. O cara está sempre pronto. Sempre dá um jeito de fazer alguma coisa. Essa é a parte boa do jeitinho. Da gambiarra que a gente aprende a fazer, certo? Então, pessoal, antes de terminar de fato, quem são os vilões? Porque também não é assim, cara, vamos sair correndo agora, criatividade, o maluco lá falou que vai dar certo e que vai ser tudo inovador. Ego. Isso aqui, na verdade, é o problema de tudo na vida. É por isso que a gente não faz parceria, é por isso que a gente não coloca mais alguém no palco. É por isso, cara, por isso que tanta coisa dá errado, que eu não vou me delongar. Normose. Quem já ouviu falar de normose aqui? Normose. Beleza, alguns só. Sabe, normose é essa doença que faz a gente ser medíocre. Eu não falo medíocre de ruim, mas sim da raiz da palavra, de médio, de mediano. Vamos ser normal. Vamos fazer o normal. E normose é uma bosta. Porque normose não dá tesão, entendeu? Tipo, ninguém quer seguir algo que, tipo, porra, só vou até a esquina, só vou subir esse morrinho aqui. Cara, quero subir Everest, maluco. Quero ir pra Lua. E respostas? Tá todo mundo tão cheio de respostas que eu fico admirado. Porque a gente devia estar fazendo perguntas. É com perguntas que a gente chega nas melhores respostas. Mas como a gente anda chegando nas nossas reuniões cheio de respostas, às vezes a gente não consegue criar o melhor dos resultados. E aí vamos lá, pessoal, para o finalzinho, 2 slides. Pessoas não querem seguir o líder. Não quer. O que as pessoas querem? As pessoas querem co-criar o futuro com o líder. Eu não quero seguir ninguém, cara. Não quero. Agora, se eu tenho a oportunidade de co-criar junto, dá trabalho. Co-criar dá trabalho. Porque tem que colocar a mão na massa, e não é pouco. Mas o retorno, o desenvolvimento é muito maior. O sentimento de pertencimento, certo? O engajamento. Pessoal, então, para finalizar com essa frase, não é sobre ser um visionário, no final das contas. É sobre criar um espaço propício para um futuro inovador. E o mais importante, combinando talentos e paixões. Quando a gente junta gente boa, quando a gente junta gente talentosa, quando a gente junta gente apaixonada, coração batendo, forte, acelerado, a gente cria o futuro.
a gente inova, porque a gente começa a viver aquilo de uma outra forma. Isso é cultura, é a cultura da empresa, a cultura da organização. Entra um, entra dois, sai dois, mas a cultura não sai. É aqui que a gente está buscando. Isso sim é liderança criativa, time criativo, organização criativa no final das contas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Em algum outro momento a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Espero que dessa conversa vocês tenham tirado alguns insights para levar, seja para a empresa de vocês, seja para casa, seja para as organizações locais de vocês, ou até para a nossa JCI Brasil, porque com certeza eu vou continuar perguntando, como líder, nesse momento da JCI Brasil, o que a gente vai fazer e como que a gente vai, de fato, co-criar o futuro dessa organização. Obrigado. Obrigado, presidente Tainan. Agora cabe a nós praticarmos e colocarmos em ação todo esse conhecimento.